bem, estamos de volta com Você Torceu Aqui, segundo tempo de Atlético e Flamengo no Brasileirão de 99. Tem um fato curioso, Veloso, que eu queria ver com você e você também passar para toda a audiência. Por que aquele time do Dario era um time tão instável, né? Goleava, mas sofria muitas goleadas também, não era um time constante. E como é que era o Dario como treinador naquela oportunidade? O Dario era bom treinador. O Dario era um treinador que ouvia muito o grupo, dava muita liberdade para a gente participar das conversas, o que ele estava vendo, opiniões, ele ouvia muito, isso é muito importante, né? Então ele tinha um relacionamento muito bom com o grupo. E é difícil explicar. Eu acho que em casa a torcida empurrava, a gente conseguia resultados importantes. Fora de casa, muitas vezes as coisas não aconteciam, né? E foi assim esse campeonato brasileiro, foi assim até na fase decisiva, até que nós precisamos vencer fora, aquele jogo contra o Vitória, e aí as coisas aconteceram. Mas até então foi assim. E numa dessas partidas que nós fomos goleados fora de casa, 4-0 para o Guarani, o Galvão acabou sendo expulso. Na volta, na reapresentação, o Dario acabou perdendo o voo e isso acabou sendo determinante, né, para a saída dele do Atlético. Ele vinha fazendo um bom trabalho, a gente estava muito próximo da classificação, mas infelizmente o resultado e também esse fato dele não chegar na apresentação na hora certa acabou definindo a saída dele. O grupo sentiu bastante, mas o Calil colocou o Humberto e as coisas deram certo. Ô, Grice, por que aquele time ele veio numa sequência de goleadas, mas sofrendo goleadas? Ele aplicava uma goleada, tomava uma goleada. Coisa estranha, o trabalho do Dario talvez não tenha apresentado consistência naquela oportunidade, também por causa disso, né? Com certeza. Era um time que tinha jogos maravilhosos no campeonato, mas que ao mesmo tempo tinha algumas partidas com muita dificuldade, né? O time do Atlético ele era muito forte em alguns setores do campo, né? Ele tinha uma defesa muito sólida com o Veloso, com o Caçapa, e tinha também um ataque muito forte, né? O Veloso falou da dupla perfeita, Marques e Guilherme, né? Que se encontraram de fato no Atlético e acabaram formando uma dupla fantástica, mas era um time que também tinha alguns problemas em algumas posições. O meio-campo, por exemplo, mudou muito ao longo do campeonato. A lateral direita, esse jogo contra o Flamengo, Mancini como titular na lateral direita, garoto ainda, muito jovem. Depois acabou que o Bruno deu um pouco mais de consistência defensiva quando foi jogar na lateral direita. O Belletti também, quando entrou no meio-campo, mudou um pouco a cara do meio-campo do Atlético, mas foi um time que foi se formando, foi crescendo ali ao longo do campeonato e que acabava conseguindo fazer partidas muito boas, como fez nesse primeiro tempo, né, de 2-0, conseguindo controlar e dominar muito bem o Flamengo. Ô Veloso, esse time inconstante vencia por 2-0. E como é que foi a volta para o gramado do Mineirão? Mais de 70 mil torcedores, 2-0 no placar, mas do outro lado, o Flamengo, de Romário, Caio Ribeiro. Como é que foi essa volta? Como é que foi o papo no vestiário e a volta depois para o segundo tempo? Eu lembro que o papo era mais ou menos a conversa que o Marques teve na entrevista, né? Da gente realmente tentar matar o jogo, porque o Flamengo é um time qualificado, um time perigoso, e se de repente no começo do segundo tempo faz 2-1, a gente poderia se complicar ainda dentro da partida. Então era ter aquela tensão de sempre defensiva e na oportunidade que aparecesse a gente tentar definir com 3-0, aí a gente poderia sentir mais tranquilidade e a segurança da vitória. Muito bem, então, gente, se embora para o segundo tempo, tem torcedor que mesmo sabendo que o jogo foi lá em 99, fica apreensivo e nervoso até agora. Será que naquela oportunidade o Flamengo se deu bem ou o Atlético definitivamente matou o jogo? Segundo tempo agora na tela da Band de até aqui, Atlético 2, Flamengo 0. Começa o segundo tempo no Mineirão, Atlético e Flamengo. Dadá, passeando aqui na cabine da Band, tá gostando do jogo, Dadá? O jogo tá maravilhoso, o Atlético tá numa noite muito inspirada, mas o Flamengo é muito perigoso, não pode pensar que 2-0 é placar. E é muito bom a gente voltar a conviver nesse palco que o Dadá Forrei, que fez tantos gols e deu tanta alegria a essa torcida maravilhosa do Clube Atlético Mineiro. Fazia tempo que a gente não viu o Mineirão tão lotado e tremer como hoje, né, Dadá? Realmente essa torcida do Atlético tem que ir pro Guinness Book. Maravilha, Dadá tá aqui com a gente acompanhando. Por enquanto vai dando Atlético 2-0 no Flamengo. Tem escanteio o Atlético no começo do segundo tempo. Adriano. Olha a bola na área, cortou Fabão, sobrou para o Atlético, afasta Eduardo. Começa na pressão o time do Atlético. Aí na sequência da jogada, o jogo parado e favorece a equipe do Atlético. Tudo que foi dito está certo.
Carlinhos não gostou da saída de bola do meio campo. Olha o tiro pro gol! Klemer bem posicionado, falha a defesa na chegada mais uma vez com Marques. Esse Klemer jogou muito no primeiro tempo. Agora o Flamengo vai tentar alterar esse panorama. A continuar assim, suas chances são diminutas, mas ele tem futebol para modificar seu comportamento. Prieto. Aí o Caio tenta a tabela com o Romário, voltou para ele, na linha de fundo, bateu na perna do Caio. Valdir consegue afastar. Vem aí o Leandro. Posse de bola para o time do Flamengo. São os primeiros instantes do segundo tempo. Aí o técnico Carlinhos. Mal começou o segundo tempo, já está ali sinalizando para os jogadores do Flamengo. Eduardo. Aí o Fábio Baiano. Ajeitou para o cruzamento. Romário se apresentou, a bola passa pelo Caio. Aí a sobra de bola no time do Atlético. Adriano. Recebe Galo. E aí o Fábio Baiano por trás, fazendo a falta. Já cobrada pelo time do Atlético. Olha o lance mais uma vez com o Fábio Baiano, tocando ali o Galo. É para cima o Atlético. Marques. Passou Ronildo. Passou também o Marques. Boa jogada. De novo, Ronildo. Pediu Guilherme. O lançamento, Klemer. A bola escapou da escanteio para o Galo. 2 minutos e meio, 2 ataques, 2 defesas de Klemer. Começa com tudo o time do Atlético. Torcedor do Atlético vai acordando agora. Vai pegando aos poucos. Tem a cobrança de escanteio. Abre os braços ali o Guilherme. Fabão na marcação. Lançamento na área. Tirou Klemer. Aí do Atlético. Adriano ajeitando. Novo cruzamento. Cruzamento de Adriano, 3 minutos, 3 ataques do Atlético e o terceiro gol em Belo Horizonte. Guilherme, 3 vezes, 3 Atlético, 0 Flamengo. E é surpreendente, mas é o reflexo da partida. O Atlético joga com inteligência, seus jogadores, 3 não avançam nunca. Ficam na marcação, os homens do meio campo marcam e apoiam, e os 3 do ataque estão agora realmente matando a defesa do Flamengo. O Guilherme divide a artilharia com o jogador Alex. Guilherme e Alex Alves do Cruzeiro, os mineiros, artilheiros do Brasileirão. 3 para o Atlético, 0 para o Flamengo no Mineirão. Olha o torcedor. Fica feliz. O lance do gol mais uma vez. Se posicionou para trás, matou o Klemer. 3 de Guilherme. 3 Atlético, 0 Flamengo. Aí o time do Flamengo. É só o começo do segundo tempo aqui no Mineirão. Lançamento na área. Romário dominou a marcação forte em cima dele, Marcelo. Ajeita essa bola lá pela direita. Fábio Baiano. Descolou. Romário subiu. Passa pelo Romário. Fica no contrapé o Caio. E a bola é do Atlético. Tá voltando ali o Romário. Aí a sobra de bola do Fabão. Aí ele recebe de volta. Encosta ali o Marcelo. Busca a tabela ali pela direita. Fábio Baiano, que tem um chute potente. 3-0 Atlético. Aí a bola ajeitada mais atrás. Olha, tá o Fabão, bateu pro gol! Na rede do lado de fora, mas precisou subir o zagueiro para tentar o gol. Veja aí o Fabão, como pega bem, pega forte. E a bola na rede do lado de fora. Agora é como se diz no interior, né? Perdido por 6, perdido
Perdido por 3, perdido por 6. O que acontece é que o Flamengo vai para o desespero. O resultado pode ser surpreendente, mas é o reflexo do que está acontecendo, de um time muito mais calibrado, com deslocações corretas, com boa marcação no meio campo, boa marcação na defesa, contra um Flamengo que até agora não se encontrou, Preto. Aí o Atirson. Aí o passe na frente, Leandro. Tenta a jogada na frente para Romário, não chega para ele, consegue cortar ali pelo meio o Neguete. E Preto, o Flamengo, se perder hoje, quebra aí uma sequência de 5 jogos sem perder, jogando fora de casa. Foram 4 vitórias e um empate. O Flamengo perdeu jogando fora apenas uma vez para o outro Atlético, lá em Curitiba, na segunda rodada do campeonato. Aí fica no chão agora o Guilherme, não se favorece a equipe do Atlético. A equipe do Flamengo continua na liderança do campeonato com 25 pontos. Mas é claro que o torcedor rubro-negro estava sonhando hoje com, no mínimo, um empate, né? Para se isolar na liderança, sair do lado do Corinthians. E pelo que tinha apresentado nessas partidas anteriores, citadas pelo Coutinho, nós poderíamos esperar um Flamengo melhor do que ele se apresentou. O Flamengo é apenas um arremedo do time que conseguiu esses resultados, Preto. 7 minutos e meio no segundo tempo. Aí o time do Atlético. E novo arremesso lateral. E o detalhe, Prieto, que o Flamengo fica, mesmo perdendo como co-líder, junto do Corinthians, mas aí ficaria com um jogo a mais. É verdade. Aí o Flamengo, com a partida de hoje, vai para 13 jogos, né? E o Corinthians continua com 12. Até porque o Corinthians jogou pela Mercosul ontem. O lançamento para o Romário. Aí a marcação, consegue tocar nela o Neguete, se sair é escanteio, hein? Conseguiu evitar, mas tem arremesso lateral o time do Flamengo. Atirson. Tem Caio na área, Leandro apareceu. Caio dominou, a chance pro gol. É feito o corte e escanteio para o Flamengo. Tá chegando o rubro-negro. Tá ali o Leandro na área, o técnico Carlinhos no detalhe para você. Aí o escanteio cobrado. Vai sobrar para o Marcelo. Domina o Marcelo. Tenta a jogada aqui pela esquerda. Fábio Baiano, novo cruzamento. Valdir. Domina, deixa no chão. Fábio Baiano, vai pro combate. Chegou o Atilson, recupera pro Flamengo. O toque atrás, Caio, dominou. Botou na frente, ajeitou, bateu. Acompanha o Veloso, ela se perde a linha de fundo. Minutos, torcedor do Atlético não para de cantar aqui no Mineirão. Parece um salão de carnaval, a banda não para e o povo dançando não para, porque o povo está dançando e cantando, Preto. Parece uma final de campeonato. E por falar em final de campeonato, no Brasileiro em 1980, no Maracanã, o Flamengo levou a melhor, né? Vencendo por 3-2. Tem condições aqui o Adriano. Ajeitou, esperou o Guilherme chegar, é feito o corte pelo Fabão. Chega nela o Valdir. Atilson na frente. Faz a bola ainda do Atlético. Mancini. Adriano recebeu, Guilherme de novo na área para ele. O lançamento passa pela bola, Guilherme. Mais atrás também o Marques, tenta no carrinho. Aí a saída do time do Flamengo, o jogo não para no segundo tempo. O Preto em silêncio do outro lado, a galera que veio do Rio, foram 20 ônibus, a de torcida jovem e também a raça rubro-negra, todo mundo em silêncio. E mais os torcedores mineiros, né, Adson? Porque o Flamengo tem torcedor por todo o Brasil. É verdade, os colegas das rádios aqui de Minas, aqui embaixo, disseram pra gente que Caratinga, Poços de Caldas e outros locais vieram vários torcedores, vários ônibus dessas cidades aqui no interior mineiro. E junto com o técnico Carlinhos vai vendo o Flamengo perder por 3-0. E a torcida do Atlético tem motivos para comemorar, afinal de contas, há 3 jogos o time não venceu no Brasileiro. Atirson.
Aí o Romário. Se apresenta ali pelo meio, Leandro. Esse é o Marcelo. Vai passando Eduardo lá do lado direito. E aí o Oscar Roberto de Godoy marcando a falta para o Flamengo. Falta no Caio. Tem uma grande chance o time do Flamengo. E como chegou empurrando ali o Cláudio Caçapa. Para realmente tirar do lance o Caio. Aí domingo passado, uma falta nesse local contra o Vitória, o Romário ia bater, o Marcelo chegou na frente, pediu para bater, o Romário deixou, o Marcelo que era reserva, e o Marcelo marcou um belo gol contra a equipe baiana. Então tem a chance aí mais uma vez, o time do Flamengo, o Marcelo já ajeitou e toma distância, já conversou ali com o Romário. São 4, 5 jogadores na barreira, essa imagem é bonita, hein? Você vê exatamente a visão que tem o cobrador. Fábio Baiano é o 10, mais o lado esquerdo é o Marcelo, é com ele, hein? A Tirson do outro lado. Aí o Oscar Roberto de Godoy advertindo a barreira. Vai autorizar. Bateu pro gol! A bola se perde a linha de fundo. Fica se lamentando o Marcelo. Tiro de meta para a equipe. Veja aí. Guilherme está impedido aqui. O técnico Dario Pereira bota todos os jogadores do Atlético para o trabalho de aquecimento. Ele que não mexeu no time ainda. Está atento ali o Dario. E o time dele vai vencendo por 3-0. Em relação ao clássico de domingo, Prieto, no Flamengo, uma preocupação. Há um jogador aí pendurado com quatro cartões amarelos. O meio-campo, Leandro, camisa 8. Olha o contra-ataque do Atlético, Marques. Mas ele já nem vai mais na velocidade. Prefere parar a bola, toca mais atrás. É aquela chamada famosa administração de resultado. O Atlético sabe que não tem que forçar muito, ele joga a favor do tempo. O Flamengo joga contra o relógio. O Atlético agora pode até sair um pouco mais com os homens de trás, como elemento surpresa. O Flamengo tem muitas dificuldades nessa partida. Dificilmente ele reverte essa situação, Preto. Do lançamento do Guilherme para o Mancini. E a saída de Kleber. O torcedor abusado, o torcedor do Galo, já começa a gritar olé. À medida que sai tocando a bola o time do Atlético, o torcedor mineiro vai gritando olé. Aí o Leandro pedindo a falta, manda seguir o Oscar Roberto de Godoy. Foi falta, ele errou. Ficou na reclamação, Leandro. Ronildo. Encosta ali para o combate o Eduardo. Marques pelo meio. Aí o Marques. Olha o Adriano. Não consegue dominar, nem devolve para o Marques, nem a tabela. E nem segura essa bola. Ela acaba sobrando com a Tirson. Caio. Vai para o ataque o time do Flamengo. Aí o Caio vai carregando. Sai Eduardo lá pela direita. Tinha espaço. O Caio erra o passe. Marques consegue cortar. Muito mais mérito do Marques que se apresenta para fazer o corte do que propriamente o erro de passe do Caio. Agora é uma coisa impressionante para a gente que vem acompanhando o time do Flamengo em várias partidas no Campeonato Brasileiro. Vai perdendo por 3-0 aqui. Porque o aproveitamento do Atlético é bom. Mas o Flamengo não consegue sequer levar perigo para o Veloso. Veloso até agora não teve sequer trabalho em campo. Está simplesmente como um mero espectador assistindo o time do Atlético jogar futebol. Não fez defesa. Para tentar criar jogadas, o Flamengo coloca em campo daqui a pouco Iranildo, meia Iranildo, camisa 15. Já eu informo quem sai do Flamengo. Aí deve mexer, né, Orlando? Deve, porque ainda tem muito futebol pela frente. E o Flamengo está precisando de um gol para se animar no jogo, isto é, para tentar destruir o ânimo do adversário, que o ânimo do Atlético é muito bom.
Deve mexer, que eu quis dizer, mexer com o jogo, claro. Porque no time ele vai mexer. Claro, Vai mexer com o jogo, sim, claro. E o Iranildo é um jogador habilidoso que pode dar um pouco mais de lançamentos para o Caio, para o Romário. Vamos ver. Aí saiu o Fábio Baiano, camisa 10 do Flamengo, e entra aí Iranildo 15. Aí a cobrança do escanteio, confirmação aí, olha, a saída do Fábio Baiano, Iranildo no lugar dele. Marcelo ajeitou, saiu, cruzamento, corte para trás. Evita o escanteio ali o Ronildo. Arremesso lateral para a equipe do Flamengo. Você gostou da mudança, Orlando? Ele tirou um meia de ligação, o Fábio Baiano, e colocou o outro meia. Aí o Iranildo. Então já você fala, vamos acompanhar esse ataque. Diga. Eu nem responsabilizo o Fábio Baiano por nada. Ele correu, lutou, tentou. Vamos ver se o Iranildo faz a mesma coisa. São características diferentes. O que o Carlinhos quer agora é que o time tenha criatividade do meio campo para frente. Mas como o Atlético tem uma vantagem de 3 gols, o Atlético é que está matando o jogo com a marcação intensa, encurtando o terreno de jogo para o adversário. Prieto. Aí o Iranildo. Vai chegando de longe, Eduardo lançou na área direto para os braços de Veloso. Guilherme. Toque mais atrás o Adriano. Valdir. Bruno. Aí a descida do Atlético Mineiro, Ronildo. Olha como sempre ocupa ali o espaço Marques. Saiu o cruzamento, Klemer faz a defesa. O Campeonato Brasileiro tem uma coisa que é muito gostosa, que é você ver os times rivais de cada estado buscando a vitória. Vamos acompanhar aí o Leandro. Daqui a pouco eu termino. Romário está na área. Lá vai o Leandro. Tenta o cruzamento, ganha o escanteio. Você vê, estava falando, fazendo aquela alusão, torcedor do Vasco, que estava feliz porque o Flamengo vai perdendo aquela coisa e tal. Imagina o torcedor do Galo, né? Que vai vencendo o Atlético aqui por 3-0 e o Cruzeiro vai perdendo por 4-1 lá em Salvador. Sem motivo de gozação aqui em Belo Horizonte, né? O torcedor do Cruzeiro. Olha a jogada na linha de fundo. Olha a chance do Flamengo. Subiu, olha o gol. Afasta Veloso em cima da linha. Salva o Atlético. Chega pela primeira vez com perigo o Flamengo. Olha onde subiu o Luiz Alberto. Já a cobrança do escanteio. Caio bateu cruzado. A bola se perde a linha de fundo. Mas pelo menos chegou uma vez o time do Flamengo. 19 minutos no segundo tempo. É a primeira vez que trabalha ali o goleiro Veloso. E no segundo lance quase o Caio coloca na cabeça do seu zagueiro. O tiro foi muito forte. Mas essa rivalidade é que faz do futebol essa magia que o futebol tem. Amanhã aqui em Belo Horizonte você vai ver muita camisa do Galo e pouca camisa do Cruzeiro. Em compensação, no Rio vai ter camisa vão estar guardadas as camisas. O Flamengo tem a maior torcida desse país, sem dúvida, e vinha de 13 pontos ganhos em 5 partidas. Hoje está demonstrando que é um campeonato difícil, que todos os jogos exigem muito das equipes participantes. A arma letal para o Flamengo foram esses 3 jogadores, Adriano, Marques e Guilherme. Prieto. E o Flamengo vai para cima. Aí o Eduardo. Ronildo na marcação, levar no fundo, faz o corte, não consegue o espaço, tem que voltar um pouco mais. Vai tocando a bola o time do Flamengo. O Caio se apresenta ali na intermediária. Aproximação do Leandro, Iranildo. Todo o time do Flamengo agora no ataque. Marcelo. Aí do levantamento, estica ali o pescoço, o Neguete para fazer o corte. O rebote do Marcelo, Eduardo. Aí o Fabão. Novo cruzamento, não, faz a inversão. Atirson. Esperou a bola passar, se atrapalhou o Atirson. Olha o Carlinhos.
Tá ali do lado do Atirson, gritando com ele. De novo Atirson. Olha o Iranildo, dominou, bateu longe do gol. E apenas a proteção. E vai saindo o time do Flamengo. E o Dario Pereira quer que o seu time saia da defesa, venha marcar mais à frente. Ele tá certo. Tá dando muito espaço pro Flamengo. Agora tem o seguinte. Romário não jogou bem? Não, não jogou bem, não está jogando bem. Mas digam quantas vezes lançaram o Romário com exatidão. Ele é um jogador para receber e completar a jogada, conduzir a jogada. Ele foi muito bem marcado e não foi bem servido pelos companheiros, Preto. Você viu o Marques ali, onde é que ele volta para marcar? Tá aí o time do Flamengo. Iranildo. Vai tentando sair da marcação, esticou a perna, corta ali atrás, Neguete. Olha, como se dá bem o time do Atlético jogando no Mineirão. O último jogo do Atlético aqui no Mineirão foi no dia 4 de julho contra o América. E sabe o que valia esse jogo? O título do campeonato estadual. E o Atlético começou por 1-0 e foi campeão mineiro. E agora volta a atuar aqui no Mineirão, né, Fernando? Vai se dando bem. E quem marcou o gol foi o Lincoln, que não está jogando hoje porque está suspenso. Depois daquela confusão, né? Ali estava a Independência. Aliás, não estão o Galvão, que é um grande zagueiro, o Belete, que está ainda se recuperando de um acidente automobilístico. Enfim, o atleta está fazendo hoje a sua grande exibição no campeonato. Aí o passe do Guilherme mais atrás. Ronildo. 3 para o Atlético, 0 para o Flamengo aqui no Mineirão. Aí a proteção do Guilherme. Fica reclamando ali a falta, o Guilherme. Mandou seguir o Oscar Roberto de Godoy. Continua no trabalho de aquecimento os jogadores do Atlético. Aí a jogada do Luiz Alberto. Foi falta. Em que o Guilherme ficou lá, reclamando com o Oscar. Ele tinha razão. Atirson. Faz o passe na frente. Outra jogada com o Leandro. Saiu essa bola, arremesso para o time do Flamengo. Hoje os jogadores que eu estava dizendo, Dario Pereira fica tranquilo lá no banco, os jogadores se aquecendo, ele não mexe na equipe. É o arremesso cobrado. Voltou para o Atirson. Caio. Iranildo. Fica pedindo o Romário. Sai de trás Fabão. Saiu o lançamento. Caio esticou a perna. Jogou no alto mais uma vez. Aí o Leandro. Faz a proteção. A bola se perde a linha de fundo. Escanteio para o Flamengo. Tocou por último ali o Neguete. Na cobrança. A bola jogada mais atrás. Fabão bate bem, chutou pro gol. Passa perto do gol de Veloso, que estava longe dessa bola. Veja o lance mais uma vez. Como pega o Fabão, e o Veloso não ia chegar nunca nesse lance. O Fabão tem que ir pro ataque urgentemente e o Carlinhos tem que pôr alguém na defesa. Porque ele está chutando com muita força e é um jogador que vai com muita voluntariedade. Está conduzindo seu time a uma reação. A bola passou, ficou o Atirson, a falta de Mancini. Aí o Marcelo. Chega Guilherme na marcação. Busca a tabela com Caio. Ele de costas para o ataque, tem que tocar atrás. Leandro. Aí o Marcelo. Vai carregando o Marcelo. Tenta a tabela. Sai para fazer o corte. Cláudio Caçapa. Já toca na frente. Aí o contra-ataque. Sai o Marques. Guilherme acompanha pelo meio. Olha a velocidade. Olha o Caçapa. Fez o corte Caçapa. Sai para a proteção. Voltou com ele. Mas ele fez a falta.
Marcelo. Saiu o cruzamento. Não é uma noite para os cariocas, hein? Aí sai a tabela pelo meio. Eu estou dizendo aqui que não é uma noite dos cariocas com os resultados de hoje. Porque se você pegar a tabela aqui, o Flamengo continua líder do campeonato e o Vasco continua entre os 8 que se classificam para a segunda fase. E isso é muito bom. Aí o Atirson. Voltou para ele. Novo cruzamento, forte demais. Pega muito mal o Atirson. A bola atravessa a área, do outro lado Eduardo. Aí capricha um pouco mais pelo meio, mas a bola já tinha saído. É uma jornada negativa, como aconteceu com muitos times de outros estados. O Flamengo perde aqui, joga mal. O Atlético joga uma partida excepcional. Aí o Dario já dando instruções a um jogador que ele vai colocar em campo. E o Flamengo está tentando agora amenizar a situação, Preto. O Chaco marcou a falta lá para o time do Flamengo, já cobrada. Atirson. Daqui a pouco então mexe o Dario Pereira. Hernani. Hernani com a camisa 16 já na equipe. Sai Adriano. Aí o Marcelo. Fica a marcação para cima dele. Tá bom. De novo o Marcelo. Olha o Romário. O Romário, como não consegue trabalhar lá na área, ninguém dá sossego para ele. Para ele conseguir tocar na bola, tem que voltar ali no meio. Faz a jogada com o Leandro. Iranildo. E a bola de graça para o Marques. Saída com o Ronildo. Domina o Caio. O que pretende o Dario, hein, com essa mudança? Olha, há um certo cansaço do Adriano. Eu também noto o Guilherme já um tanto quanto exausto. E o time do Atlético, sem dúvida, perdeu o domínio das ações de meio campo. O Flamengo é todo ataque, só que sem aproveitamento. E o Atlético não quer correr o risco de tomar um gol agora, porque ainda haveria tempo para modificar o panorama da partida. O Atlético só marca e não marca com tanta eficiência, Preto. Olha o lançamento do Caio. Leandro está na área, dominou. Vai para cima da marcação, pé esquerdo, bateu, passou pelo Veloso. Consegue segurar Veloso. Quase o gol do Flamengo. Você acompanha de novo. No tiro de Leandro. A bola ia passando pelo Veloso. Outro ângulo. Por cima acho que vai dar para ver melhor. Houve o desvio. Romário tocou na bola e quase que ele mata o goleiro Veloso. No meio do caminho, aquele toque sutil do Romário. Seria um golaço. Insiste mais uma vez ali o Leandro. Eduardo. Devolução, Leandro. Dominou, ajeitou mais uma vez. Pegou muito embaixo agora. E agora sim vem aí a alteração na equipe do Atlético. Saindo Adriano e entrando Hernani no lugar dele com a camisa 16. Adriano jogou muito bem. Adriano jogou muito bem. Formou um trio fantástico com Marques e Guilherme, responsáveis pelo 3-0. No segundo tempo, depois do terceiro gol, o time do Atlético ficou só na defesa. O Flamengo foi todo ao ataque, já teve a oportunidade de marcar pelo menos um gol, mas isso não reduz a vantagem do Atlético, Preto. Olha o Marques. Atilson consegue fazer o corte. Bola sobra com o Marcelo. Aí a volta do Caio. Saiu da marcação do Eduardo. Leandro. Voltou para o Leandro. Aí consegue corrigir e recebe a falta. Junto com ele o Bruno. E a falta já cobrada pelo Marcelo. Lá pela direita, Eduardo. Costa ali, Iranildo.
Tenta a jogada sozinho, Iranildo recebe a falta. Marco Oscar Roberto de Godoy, a falta para o time do Flamengo. E o detalhe, Prieto, que com a boa campanha no Flamengo, todos vinham fazendo aí um cálculo para que o time se classificasse entre o primeiro e o quarto colocado para ter vantagem na próxima fase dos playoffs. Essa derrota atrasa aí um pouquinho esses planos do Flamengo. Olha o Marcelo. Domina ali na entrada da área. Tenta fazer o corte e faz a falta. Olha, o Orlando Duarte já disse que está pitando bem o Oscar Roberto Godoy. E a gente tem aqui um jogo bonito, com 3 gols, pouquíssimas faltas, nenhuma violenta, nenhuma maldosa até agora, nenhum cartão amarelo num clássico como esse. E você tem razão, porque existe a falta do jogo, que ele tem marcado, existe a falta antiesportiva e violenta, que tem que ser marcada e mostrado o cartão. Isso não foi necessário, ele está acompanhando bem, só no começo que ele teve um lance que eu disse que o jogador agarrou o seu adversário e ele não marcou, porque ele estava à distância. Mas uma excelente partida sobre esse aspecto disciplinar, um excelente comportamento de Atlético e Flamengo e do árbitro. E a gente lembra aí que o time do Flamengo tem o jogador Leandro Ávila pendurado aí com 4 cartões amarelos, tem essa preocupação. O time do Flamengo, porque tem um clássico pela frente contra a equipe do Vasco. Eu lembro mais uma vez que 5 cartões, né? Agora preciso 5 cartões para suspender o jogador por uma partida. Com o qual não estou de acordo. Aí o time do Atlético com Galo. Se apresentou Guilherme. A jogada ali pela esquerda. Tá pedindo Guilherme Marques. Conseguiu o cruzamento nos pés do Luiz Alberto. Ele despacha pelo meio, mas toque errado. Saída completamente errada do time do Flamengo. Hernani. Esperou a passagem do Bruno. Tenta o cruzamento, a bola bate no Fabão. Arremesso lateral para a equipe do Atlético. O Maracanã, São Paulo vai vencer o Vasco por 2-0. É o lateral já cobrado. Mancini fica esperando o passe. Hernani recebe a falta. Vitória vai vencendo o Cruzeiro por 4-1 em Salvador. Aí cabia um cartão amarelo, o jogador do Flamengo, o número 3, Fabão. Já a cobrança. Ronildo. Tocou na frente Marques. Saiu o lançamento. Kleber consegue cortar. Incansável Marques. 34 minutos. Olha o Galo. Sobrou para o Hernani. Pediu na frente Mancini. Muito mais para o Kleber. 34 minutos, segundo tempo, depois do que correu o Marques. Durante todo o primeiro tempo, ainda tem gás para puxar com velocidade lá pela esquerda, como fez agora nesse ataque. Valdir. Vai tocando a bola na equipe do Atlético. Mancini. Sai com extrema facilidade da marcação do Atirson. Chega na cobertura Marcelo. Hernani se apresenta. Tem Galo pelo meio. Antes Bruno. Aperta o time do Flamengo com Caio. E aí o passe errado do Valdir. Chega na marcação Galo. Mais atrás o time do Flamengo com Leandro. Agora os torcedores do Atlético passam a vaiar. O time do Flamengo que vai tocando a bola. Aí a jogada com o Eduardo. A marcação do Ronildo. Fica com ela o Ronildo. Joga para fora. Deixa o lateral para o time do Flamengo. Tem gol no Maracanã. Daqui a pouco nós vamos mostrar para você. Primeiro vê o time do Flamengo. A bola não chega na área. E vai sobrar para o Fabão mais atrás. Aí o Fabão. Ajeita, toca pelo meio. Leandro. Recebe Marcelo. Se apresenta o Caio. Passou por ele. Leandro tocou na frente para o Romário. O toque para trás.
Maravilha. Essa rodada do Brasileirão, você acompanhando tudo aqui na Band. Aqui no Mineirão, 3 para o Atlético, 0 para o Flamengo. Olha o lançamento, Hernani. Só o Luiz Alberto marcando o Hernani. Deixaram o Luiz Alberto ali mano a mano com o Hernani. O atacante do Atlético fez a falta, o Romário. Vamos aí com resultados. Segundo tempo em Salvador, 4 para o Vitória, 1 para o Cruzeiro. No Recife, Esporte Internacional, 0-0. Lá na Vila Belmiro, 1-1, Santos e Curitiba. Aí o Matilson, boa jogada, descolou, cruzamento fechado em cima do Veloso. Fez tudo certo ali o Matilson, só faltava caprichar no cruzamento. Olha o lance de novo. Em cima do goleiro Veloso. Mancini. Próximo compromisso do Flamengo, enfrenta o Vasco no Rio de Janeiro. O clássico carioca e tem o clássico mineiro também. Aqui no Mineirão, entre Cruzeiro e Atlético. Chega com mais moral, né? A equipe do Atlético vai vencendo aqui 3-0, enquanto que o Cruzeiro vai perdendo em Salvador por 4-1. O Cruzeiro está ali na 5ª posição com 22 pontos no Campeonato Brasileiro. Vai ter que dividir essa posição com o Palmeiras, que venceu e vai para 22 também. Olha o Eduardo. Já consegue fazer o corte ali o Ronildo. Olha o toque de primeira para o meio, mas ficou mais para o Leandro. A bola volta com o Eduardo. Leandro. Segundo tempo, depois que marcou o gol aos 3 minutos, o time do Atlético voltou só para fazer a marcação. Atirson cruzou para trás. Deixou todo o campo para trabalhar o time do Flamengo. E o rubro-negro conseguiu aproveitar pouquíssimas jogadas neste segundo tempo. E essa é a bronca do Dario Pereira. Olha o Guilherme, como protege bem, deixa com o Galo. De novo o Guilherme. Aí o autor dos 3 gols do Atlético aqui no Mineirão. Galo. E aí a bronca do Dario, como já disse o Fernando, que o time toca para trás. Imagine o pega, Alex Alves e o Guilherme no domingo. É a disputa da artilharia, né? 12 gols Alex Alves, 12 gols Guilherme. E é o clássico mineiro aqui no Mineirão. Passamos da marca dos 39. Segundo tempo. Aqui, quanto a vencedor, o jogo já se encerrou há algum tempo. Quanto a placar, ainda temos que esperar. O Atlético visivelmente jogou depois do gol com o relógio. Ele já não se arriscou tanto, deu um espaço perigoso ao Flamengo. Mas hoje poderia dar, porque o Flamengo foi um time confuso, sem criatividade no meio campo, com marcação deficiente e com ataque também mal. Você está vendo, estava ouvindo aí o Orlando Duarte e estava vendo o Oscar Roberto Godoy. O jogo rolando e ele discutindo com o Marques. Olha o Oscar. E continua discutindo ali com o Marques. Eu estava dizendo até agora há pouco, nenhum cartão na partida, por violência nenhum. Se bobear o Marques vai tomar por reclamação. O Preto, o Carlinhos mexe outra vez, coloca em campo o Maurinho. Maurinho no Flamengo, camisa 16. Olha o Leandro, olha o Leandro. Tá na área, ajeitou mais atrás. Iranildo, saiu o cruzamento, a bola passa pelo Romário. Aí a sobra do Valdir. É o Maurinho entrando então, camisa 16, saindo Marcelo, camisa 5 no Flamengo. Carlinhos, na sua opinião, esse foi o pior jogo do Flamengo no campeonato até agora? Não posso falar. Ele não quer falar. Tá irritadíssimo, Carlinhos. A gente conhece ele no bate-papo com os repórteres, sempre tranquilo, sempre conversando numa boa. Tá irritadíssimo com o time perdendo por 3-0. Olha aí o Carlinhos. Não se conforma. Você vê ele ali a todo momento, a expressão, né? Mexendo com a cabeça. Que não, ele não está entendendo nada do que está acontecendo com o time dele aqui em Minas. Vem de um ótimo resultado, aliás, de bons resultados, o time do Flamengo, jogando bem, principalmente fora de casa, e toma essa ducha de água gelada aqui em Belo Horizonte. O retrospecto indicava o Flamengo como favorito do jogo. Aí o cruzamento, Guilherme ficou esperando, Atirson se atrapalhou. Insiste ali Hernani, a sobra é do Klemer.
41,5. Olha o Carlinhos já coçando a cabeça. Aí uma imagem recuperada para você, torcedor, ilustrando aquilo que a gente estava dizendo. Desespero do Carlinhos. Lá vai o Caio. Limpou para bater pro gol, invadiu a área. Olha o Caio, olha a chance do gol. A bola se perde a linha de fundo com defesa de Veloso. No lance mais bonito do time do Flamengo, saindo dos pés do Caio. Fez tudo sozinho, ia marcar um golaço aqui no Mineirão. Que grande defesa de Veloso. Tem escanteio, o Flamengo já foi cobrado. Atilson bateu pro gol, o desvio. Essa bola ia para fora mesmo assim, meteu a cabeça o Caçapa. O arremesso lateral para o time do Flamengo. É bom lembrar que no segundo tempo, Luiz Alberto, Leandro e Caio exigiram 3 defesas delicadas do Veloso, que não havia trabalhado no primeiro tempo. Chegou aí o Maurinho, que entrou no lugar do Marcelo. Aí o cruzamento. Conseguiu tirar Valdir. Ó a disputa. Chega na frente o Leandro, mas se atrapalha, arremesso lateral. Tá aí o Marques. Vai mudar. Vai mexer o Dario. Vai colocar o Marcão, número 14. Ele é que é lateral esquerdo. Vai sair o Ronildo, número 6. Segunda alteração do Dario Pereira. Você está vendo aí o Marcão. Vai para assinar a súmula. Marcão já no time do Atlético. Ô torcedor, como canta, faz a festa. Paz no campo, paz entre as torcidas também. Um bonito espetáculo aqui no Mineirão. Do jeito que a gente gosta de ver o futebol, o Campeonato Brasileiro. Termina neste momento na Vila Belmiro o jogo entre Santos e Curitiba. Mais um resultado ruim para o time do Santos. Empata com o Curitiba em 1-1. Uma sequência de jogos do Santos que não vem bem. Perdeu para o Botafogo na Vila Belmiro por 1-0, Botafogo do Rio. E clássico é clássico no Parque Antártica. Fazer uma boa partida contra o Palmeiras. Fez o gol, saiu na frente, depois tomou o gol de empate, meteu 2 bolas na trave. Está aí a alteração no time do Atlético. Mas agora contra o Curitiba, mais um resultado considerado ruim para o time do Santos. Apenas um empate na Vila, o Santos vai a 17 pontos e continua fora daquele grupo de 8 times que passam. 8 times, grupo que passa para a segunda fase do Campeonato Brasileiro. Aí o Maurinho. Fabão. Portanto, 1 para o Santos, 1 para o Curitiba. Jogo encerrado na Vila. Romário. Dominou Romário. Que grande lance, mas ficou no chão. E Preto, o Flamengo faz os 3 próximos jogos no Rio, sendo 2 clássicos regionais. Pela ordem, o Vasco domingo que vem, no dia 6 de outubro, Palmeiras, e no dia 10, o Botafogo. São os próximos compromissos do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Portanto, como disse aí o Adson, primeiro Vasco, depois Palmeiras, depois o Botafogo. Você quer saber os outros? Eu digo rapidinho. Guarani, Cruzeiro, Portuguesa, Santos e Juventude. São os jogos do Flamengo na sequência do campeonato. O total serão mais 3 jogos fora, 3 em casa, os 2 clássicos em campo neutro. Vai tocando a bola o time do Atlético. 45 minutos, 3 Atlético, 0 Flamengo em Belo Horizonte. No Maracanã, continua 2 para o São Paulo, 1 para o Vasco. E olha, Preta, a sequência de jogos do Atlético Mineiro: Cruzeiro, Santos, Juventude, Ponte Preta, Paraná, Corinthians, Guarani e Grêmio. Aqui foi um grande espetáculo, Prieto, grande plateia, arbitragem sem problemas, nenhuma violência, como você disse. E 3 jogadores, Adriano, Marques e Guilherme, com as jogadas do primeiro tempo, mataram o Flamengo. O Flamengo, quando reagiu, era tarde. Faltou criatividade, faltou melhor marcação e o resultado é o reflexo do que aconteceu na partida. Precisa ser 4 ou 5 a 1, a 2, mas a vitória é indiscutível. Hernani, grande lance, tentando o passe para o Guilherme. Sobrou para Mancini. Bateu cruzado. Chegou Leandro, tiro pro gol. Por cima do gol de Kleber, tiro de meta para a equipe do Flamengo. Tá aí o Dario Pereira.
Ele que não estava satisfeito no primeiro tempo. Olha a jogada aí do Galo, se atrapalhando. Chegou ali o Marcão, atropelando o Galo. Estava sozinho ali. Aí o lançamento para a área. Subiu o Leandro, passou por ele. Terminou no Barradão, em Salvador. O Vitória vence o Cruzeiro por 4-1. Aguenta o torcedor do Galo aqui em Minas essa noite, hein? Vence o Flamengo 3-0 e o Cruzeiro perde pro Vitória por 4-1 em Salvador. E o Cerezo é o técnico do Vitória. Olha o Fabão batendo direto pro gol. Veloso fazendo defesa. Ela acaba sobrando pro Caio. Aí o Caio puxa o espaço mais atrás. Se aproxima ali o Maurinho, tenta o Romário na área. Saiu o corte, chegou o Maurinho, tocou pro gol, direto para a linha de fundo. E o Veloso mostrou que quando foi preciso, ele está em ótima forma. Fez 4 grandes defesas nesse segundo tempo. O Flamengo até justificava a marcação de um gol, mas o Atlético justificava a marcação de vários outros. Uma partida, repito, muito bem disputada, com falhas do Flamengo sim, mas nada a contestar no resultado. O Atlético que não vencia há 3 jogos. Vai mudar. Vai mudar? Entra Curê, número 18, sai Guilherme. Se der tempo, se der tempo. Olha o Atlético. Sai o lançamento, Klemer faz a defesa. O Guilherme queria por cima essa bola. Queria um cruzamento no alto para ele chegar de cabeça. Final de jogo no Mineirão. 3 para o Atlético, 0 para o Flamengo. Tá aí então, pessoal, Atlético 3, Flamengo 0. Eu me lembro que naquela oportunidade, muitos torcedores, com medo do segundo tempo, mesmo com 2-0. Por quê? Por causa da inconstância daquele time. Mas aí no segundo tempo, logo no início, Gris, o Guilherme foi lá, fez o terceiro gol e aí o Atlético administrou esse segundo tempo. Exatamente. O Marques saiu para o intervalo falando da necessidade de matar o jogo e o Atlético cumpriu a risca, né? Terceiro gol com o Guilherme sai muito no início do segundo tempo, aí mata completamente o ânimo do Flamengo para tentar qualquer tipo de reação e o Atlético conseguiu conduzir, a exemplo do que fez no primeiro tempo, o segundo tempo de uma forma muito tranquila também, né? Com muita velocidade nos contra-ataques, explorando muito a velocidade do Marques, principalmente. O Marques deu uma canseira danada no lado direito da defesa do Flamengo, teve um grande jogo. E o Guilherme sendo decisivo, né? Vale lembrar, o Everton, que nesse jogo o Guilherme estava disputando a artilharia do campeonato com o Alex Alves e acabou com esses 3 gols assumindo a artilharia que ele não perderia mais. Acabou disparado em 99 com 28 gols sendo artilheiro do campeonato. Então esse jogo foi muito importante. E esse jogo mudou o panorama do campeonato para os 2 times, porque o Atlético voltou ao G8, ganhou um pouco mais de confiança, acabou se classificando lá na frente e chegando à decisão. E o Flamengo, que como eu disse lá no início, começou o campeonato disputando cabeça a cabeça com o Corinthians, depois dessa derrota se perdeu completamente. Esse jogo foi um divisor de águas de fato para o Flamengo. O Flamengo acabou perdendo força no campeonato e nem conseguiu se classificar entre os 8 primeiros. Ô Veloso, 3-0 para cima do Flamengo, sem que o Flamengo incomodasse tanto no jogo. Você fez basicamente uma grande defesa no jogo. A partir dali... Vai ter que devolver o bicho, Vai ter que devolver, porque não trabalhou. Devolve com juros e correção monetária. Mas como é que foi sair depois desse resultado de 3-0 para a sequência do Brasileiro e nem assim a coisa acontecer, Veloso? Na verdade, uma vitória como essa, né, Everton, sabe que traz muita confiança, né? O Atlético vinha numa campanha irregular, mas uma vitória com o Mineirão lotado em cima de um adversário como o Flamengo, e eu comecei a entender dessa rivalidade nesse jogo também, né, do Flamengo ser um grande rival do Atlético. E aí eu acho que o Dario começou a encontrar o time também e as coisas começaram a fluir no Atlético. A gente tinha um elenco com algumas opções boas para o Dario e faltava encaixar algumas peças, mas o Atlético se encontrou. E depois a gente fez um campeonato maravilhoso, fazia 19 anos que o Atlético não chegava a uma final de Brasileiro e nós conseguimos com um grupo aí que foi... O Dario tem muita parcela em tudo que aconteceu, né? Unindo o grupo, encontrando o 11 ideal para a gente poder fazer a campanha que nós fizemos e chegar à grande final.
Grice, foi por muito pouco que o Atlético acabou não sendo campeão naquele ano. Muito pouco, faltou pouco demais. Eu acho que é por isso que o torcedor nunca se esquece daquele ano, mas com um certo incômodo, né? Porque ficou muito perto, mas não conseguiu levantar o caneco. E enfrentou na final um adversário fortíssimo, que era o Corinthians à época, né? Que tinha um time extraordinário, que era o atual campeão brasileiro, tinha vencido o Cruzeiro na final de 98. Mas o Atlético conseguiu fazer um jogo muito forte contra o Corinthians. Venceu o primeiro jogo, perdeu o segundo jogo apertado e na partida decisiva, né, eram 3 jogos na final naquela época, um empate sem gols que ficou em aberto ali. E mesmo o Atlético com muitos problemas na reta final, né, principalmente com relação ao Marques, que fisicamente teve alguns problemas naquele período final de Campeonato Brasileiro. O Atlético acabou não tendo o Marques nos jogos decisivos. Acho que isso fez muita falta, né, porque de fato o Marques foi um jogador fundamental para essa campanha muito forte do Atlético no Campeonato Brasileiro, ao lado do Guilherme. Mas o curioso, né, Everton, que se fala muito do Atlético, da força ofensiva desse time, com essa dupla Marques e Guilherme, mas nesse jogo do Flamengo que a gente acabou de assistir, acho que a grande marca foi a solidez defensiva, né? O Atlético se defendeu muito bem, o Flamengo tinha um ataque excelente com o Caio e com o Romário também. E o Veloso falou, né? Foi o único jogo, talvez, que ele jogou contra o Romário e não sofreu gol. E, de fato, o Romário quase não teve oportunidade de gol, né? Acho que a única finalização, de fato, forte do Romário no jogo foi uma no primeiro tempo, que ele estava... Na verdade, o Godoy deu impedimento, ele não estava impedido por muito pouco, mas acabou marcando ali o impedimento. Então, essa é a única chance, de fato, que o Romário teve. Então, nesse jogo, especificamente, chamou muita atenção também a solidez defensiva do Atlético, que era um time que sabia atacar muito bem, mas que sabia se defender também. Era um time de contra-ataque muito forte. Mas você falou de solidez defensiva, mas tinha um certo questionamento, eu não sei se por má vontade, parte do Neguete, porque o Caçapa, né, chegou com mais estofo e tal, e o Ronildo era um jogador muito questionado, né, naquela oportunidade. Nunca foi um jogador que gozou de muito prestígio com o torcedor e tal. Por que isso acontecia? Você acabou de falar de solidez defensiva, principalmente nesse jogo. Mas o Neguete, não que fosse um jogador que estivesse mal na oportunidade, mas o Caçapa era o principal zagueiro. E do lado esquerdo, a torcida pegava muito no pé do Ronildo. Pegava muito no pé do Ronildo. O Ronildo, nesse campeonato, aliás, teve ali o seu momento de redenção com a camisa do Atlético, né, naquela semifinal contra o Vitória, que ele acabou dando passe para 3 gols. Né? Ele era muito cobrado por ter dificuldade mais na parte ofensiva. Mas o Atlético era um time que, quando conseguia se concentrar para se defender, principalmente nos jogos mais importantes, que colocava a concentração ali no alto para a parte defensiva, tinha esse talento lá na frente para decidir. Né? Acho que o que faltou ao longo do campeonato para ser um pouco mais sólido era justamente manter a concentração o tempo todo, saber que era preciso saber se defender muito bem para aproveitar o que tem de melhor na frente, o que tinha de melhor na frente, que era a dupla com o Marques e com o Guilherme. Né? Então, acho que teve alguns problemas ali ao longo do campeonato, mas na reta final, principalmente, conseguiu mostrar que era um time que sabia também se defender muito bem. Esse time do Atlético era um time muito de contra-ataque, não era aquele time protagonista de ficar muito tempo com a bola, de atacar o adversário o tempo todo, mas era um time que tinha um contra-ataque muito forte. Né? Fazia uma jogada muito legal, Everton, de inverter muito o lado da jogada, de começar pelo lado direito e de repente inverter rápido para pegar o Marques no mano a mano, e a gente tá careca de saber que o Marques no mano a mano era muito difícil. Porque todo mundo falava, o Marques só tem aquele drible, mas ele dava come em todo mundo, né? Todo mundo tomava aquele drible. Deixa eu chamar o Veloso aqui para perguntar, Veloso, de todos os clubes que você passou, de todas as campanhas, uma campanha que deixa um gosto amargo, foi essa campanha de 99, porque vocês vinham bem, embora a inconstância, né? Goleava muito, mas também tomava goleadas e tal, mas o gosto de não ter, chegou muito perto, mas de não ter conseguido levantar a taça naquele ano? Foi difícil, né? Acho que esse ano 99 e 2001 também, que a gente tinha um belo time e acabamos ficando pelo caminho naquele temporal de São Caetano, né? Mas essa final contra o Corinthians... Para você ter uma ideia, a gente tinha um retrospecto positivo contra o Corinthians, porque na primeira fase a gente enfrentou o Corinthians no Maracanã e foi 4-0 o jogo para o Atlético, né? Depois nós enfrentamos o Corinthians no primeiro jogo da final e também vencemos por 3-2. Então, nesse retrospecto nos favorecia muito, e por isso a confiança até nos jogos finais, reconhecendo, claro, que o Corinthians tinha um grande time, mas a gente foi para São Paulo acreditando que poderia, porque nesse segundo jogo o único time que poderia sair campeão era o Atlético, né? Se o Corinthians vencesse como acabou acontecendo, aí sim provocaria o terceiro jogo, o empate também, mas aí o Atlético jogaria pelo empate no último jogo.
Então, a gente chegou para esse segundo jogo com muita confiança, mas infelizmente eu acho que teve um erro determinante do Márcio Rezende também, quando o Índio coloca a mão na bola dentro da área, dá um tapa na bola. A gente parou para reclamar um pouco desse lance e no contra-ataque o Corinthians acabou abrindo o placar. Isso deu uma desconcentrada no time e acabou sendo determinante, né? Porque aí o Corinthians conseguiu a vitória por 2-0 e levou a vantagem para o jogo final, que acabou sendo decisiva para que o Corinthians se sagrasse campeão no 0-0 do terceiro jogo. Ô, Gris, a questão de forçar o terceiro jogo e o título não vir, eu acho que partiu daí o gosto amargo de fel de não ter levantado a taça naquele ano, certamente. E um empate no jogo decisivo, né, Everton? Que deixou ali tudo muito em aberto, num campeonato que foi todo muito tumultuado, né? O Veloso falou do erro da arbitragem, mas tivemos ali um campeonato que teve problemas na questão do rebaixamento, tanto que gerou a Copa João Avelange no dia seguinte, no ano seguinte. Teve aquele caso do Sandro Hiroshi também, que causou problemas ali para o São Paulo. Um campeonato tumultuado que o Atlético quase saiu campeão. Veloso, obrigado pela participação, foi um prazer imenso te receber aqui. Aliás, o Você Torceu Aqui tem sido um sucesso na tela da Band. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, grande abraço e até uma próxima oportunidade, ela certamente irá acontecer. Obrigado, Veloso. Obrigado, Everton. Eu tenho muito prazer de relembrar essa minha passagem pelo Atlético, eu tenho muita saudade, muitas recordações. E uma alegria poder falar aí com o atleticano novamente. Um abraço e obrigado pela oportunidade. Valeu, grande Veloso. A torcida tem um respeito muito grande pelo Veloso, né? Dos goleiros que passaram pelo Atlético, que vestiram a camisa do Atlético, Gris. O Veloso deixou ótimas lembranças. Certamente, até porque conseguiu entrar num time que fez grandes campanhas, né? Acabou não conseguindo um grande título, mas foi um time que fez grandes campanhas, né? Ele falou do São Caetano, que também era um time que tinha muito potencial para ser campeão e acabou esbarrando ali naquele jogo de muita chuva. E esse ano de 99, que de fato o Atlético tinha um time muito forte e que competiu com outro time muito forte também, que era o Corinthians, até mais forte mesmo que o Atlético. O Corinthians era favorito para ser campeão, mas o Atlético faltou muito pouquinho para levantar aquela taça. Bom, eu só posso agradecer, obrigado ao Grice, obrigado ao Veloso, obrigado a você que esteve conosco no Você Torceu Aqui. Teremos mais edições futuras, então fique ligado na Band, porque de fato, durante toda a história, no canal do esporte, Você Torceu Aqui. Grande abraço, tchau pessoal, boa semana.